Uma terceira medida muito usual na literatura sobre a integração dos países, ela vem de um trabalho lá de 1980 do Martin Feldstein e do Orioca, e ficou conhecido como coeficiente de retenção de poupança, em que se trabalha a equação abaixo, né, em que eu procuro explicar a relação investimento-PIB, né, que é o Y, o I dividido por Y, como uma função da poupança doméstica com respeito ao PIB. Numa economia totalmente fechada, a poupança doméstica só tem como ser alocada em oportunidades de investimento também domésticos. E, por sua vez, o investimento doméstico só tem como se financiar com os recursos acumulados domesticamente, a poupança doméstica. Então, numa economia totalmente fechada, aquele beta deveria ser igual, ou aproximadamente igual a 1. Numa economia, na medida que ela vai se abrindo, a poupança doméstica pode ir para fora e também o investimento doméstico pode ser financiado por poupança externa. Então, essa relação ficaria decrescente, menor do que 1. Então, quanto maior esse coeficiente, mais fechada a economia. Quanto menor esse coeficiente, mais aberta a economia. Então, é a partir dessa hipótese que eles começaram a trabalhar, e lá no final dos anos 70, começando os 80, já havia um processo de abertura financeira, e eles imaginavam encontrar um coeficiente menor. Né? Eles imaginavam encontrar uma menor relação entre a poupança doméstica e o investimento doméstico. E isso não aconteceu. Né? E estudos posteriores, atualizando os dados para os anos 90, começo dos anos 2000, também mantiveram essa aparente contradição, por isso que chama paradoxo, né, de Feldstein e Orioca, né, porque se imaginaria uma maior integração financeira e, portanto, um beta menor ao longo do tempo. Então, esse gráfico vai mostrando, por exemplo, que lá no auge do padrão ouro internacional, em média, o beta era menor, mostrando mais integração do que nos anos 70, começo dos anos 90, 70, 80 e começo dos anos 90. Então, por essa medida aqui, nos anos 90, ainda não se havia recuperado plenamente os padrões de integração do auge do padrão ouro. Também são formas de se buscar indiretamente verificar a integração dos mercados pelas condições de paridade que nós vimos ali no tópico 3. Ou seja, em livre mobilidade de capitais, que é o pressuposto, a paridade coberta de juros deveria acontecer. Ou seja, a taxa de retorno de um ativo, um CDB nos Estados Unidos, em dólares, devia ser aproximadamente equivalente à taxa de retorno em dólares de um CDB, né, equivalente na Alemanha, em Frankfurt. Então, ao comparar essas taxas de retorno medidas em dólares, e a paridade coberta, porque eu vou usar a taxa de câmbio à vista, e a taxa de câmbio futura negociada no mercado naquele momento em que eu estou fazendo a conta, a taxa de câmbio futura. E aí isso indicaria mais, essa variação da taxa de câmbio mais a taxa de juros doméstica, externa, seria a taxa offshore, né, aplicação em euros, né, medida em dólares, comparando com a aplicação em dólares. Então, esse tipo de exercício feito historicamente vai mostrar que quando esses diferenciais de remuneração são muito baixos, é exatamente nos períodos de maior integração, porque eu consigo fazer arbitragem. E naqueles momentos em que os mercados estavam mais fechados por controle de capitais, essas diferenças eram maiores, que é o que nós vamos ver no gráfico na sequência. Então, aqui nós comparamos tanto a relação entre taxa de juros onshore e offshore, Estados Unidos e Reino Unido, e Reino Unido e Alemanha. Então, por exemplo, no auge do padrão ouro internacional, final do século XIX até a Primeira Guerra Mundial, essas diferenças eram muito baixas, né? Quase que estatisticamente insignificantes. Posteriormente, no entre-guerras, no pós-Segunda Guerra Mundial, ainda nos anos 70 e início dos anos 80, que eu tenho controles de capitais, essas diferenças são maiores. Quando eu vou abrindo as economias novamente, essas diferenças caem, né, que eu estou pegando o exemplo do gráfico Alemanha, Estados Unidos, e aqui a mesma coisa acontece na Alemanha com
Reino Unido. Também por essas condições de arbitragem e paridade, eu posso testar a paridade de juros, a hipótese de Fischer, né? Verificando que as taxas de juros reais, se elas convergem ou não ao longo do tempo. A hipótese subjacente é que se eu não tiver choques de produtividade significativos ou mudanças significativas na estrutura de gostos e preferências, as taxas de juros reais devem convergir. Que é o que mais ou menos nós observamos entre vários pares de moedas. Essas diferenças eram muito pequenas, por exemplo, França e Estados Unidos, mesmo França e Reino Unido, a diferença e a oscilação era menor nos períodos de maior integração e maior nos períodos de menor integração. Por fim, uma última evidência empírica que se chama de viés doméstico, home bias. O que é isso? Num mundo de perfeita mobilidade de capitais, o que a gente deveria imaginar? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar a economia do Canadá. Se o tamanho do Canadá no total dos mercados financeiros, se os ativos emitidos no Canadá no total dos mercados financeiros representasse 5% desse total, num mundo de distribuição perfeita e de livre mobilidade de capitais, o portfólio de investimentos financeiros de um canadense deveria estar composto com 5% de ativos do Canadá e 95% de ativos do resto do mundo. O que acontece? Normalmente é quase que o contrário, né? Mesmo num mundo de livre mobilidade de capitais, em que eu posso diversificar minha carteira de investimentos, né, o peso dos ativos domésticos é desproporcionalmente elevado do que deveria ser num contexto de livre mobilidade de capitais, aonde os agentes econômicos poderiam diversificar riscos ajustados, né, os retornos ajustados pelo risco, e poderiam diversificar a sua carteira. Então, o peso dos ativos nacionais é desproporcionalmente mais elevado. Provavelmente as pessoas se sentem mais seguras investindo em coisas conhecidas, coisas próximas, que eu conheço o ambiente de negócios, a regulação. Então, isso cria esse viés doméstico que as pesquisas empíricas até hoje constatam, né? Então, são evidências que sugerem, todas elas em conjunto, que de fato há mais evidências nessa direção de uma grande integração no século XIX, uma menor integração a partir dos anos 20 até perto dos anos 80 do século passado, e uma retomada. Nessa questão do viés doméstico, se isso fosse mensurável perfeitamente ao longo do tempo, nós veríamos um menor viés doméstico nos momentos de maior integração e um maior viés doméstico nos momentos, inclusive, eu não conseguia diversificar porque os mercados estavam fechados. Mas mesmo com os mercados abertos, essa questão do viés doméstico aparece. Então, para fazer um resumo, uma síntese do que nós vimos, né, nós vimos um conjunto de argumentos teóricos em torno dos quais se pode argumentar os benefícios em tese e os riscos em tese da integração dos países aos mercados no plano internacional. Vimos evidências da evolução histórica desse processo e vários indicadores que tentam capturar essa integração ao longo do tempo, né, que nos permite concluir, assim como o Obstfeld Taylor, que o mundo experimentou momentos de maior integração, de menor integração, e que não necessariamente no futuro nós vamos estar reproduzindo os níveis de integração atuais. Eles podem, inclusive, reduzir, que é o debate que nós temos depois de 2007 e 2009, em que pelo menos houve um processo de estancar dessa maior integração. Talvez nas próximas décadas nós vejamos algum recuo relativo no que tange a integração comercial, a integração financeira ou não, ou uma retomada. Então, com isso, nós encerramos o conteúdo desse tópico 4 da nossa disciplina.